Vai começar. Boa tarde, Iberânime. Quantos de vocês acordavam cedo ao sábado de manhã para assistir Sailor Moon num Buereré na SIC? E quantos corriam para casa ao meio da tarde para ver Sailor Moon no Batatune da TVI? E de certeza que também devemos ter aqui gente que ficava acordada até tarde, à noite, para ver no Canal Panda, uns anos mais tarde. Boa. Para muitos de nós, Sailor Moon não foi apenas um desenho animado ou um anime, foi o primeiro contacto com a animação japonesa. E mais de 30 anos depois, fez no ano passado 30 anos da estreia da série no nosso país, Sailor Moon continua viva através dos fãs e das memórias. E agora também através da edição oficial do manga, em português de Portugal, pela Distrito Manga. Uma grande salva de palmas para eles, que trouxeram finalmente o manga para o nosso país. Esta tarde, e para nos acompanhar nesta viagem, temos connosco uma voz absolutamente incontornável da dobragem portuguesa. Ele deu voz a personagens como o Chico, o irmão da Bunny, o Mário do Salão de Jogos. Ele foi vilão como Zoicide, Sábio, Príncipe Safira e Olho de Falcão. E, mais para o final da série, ele foi até uma navegante. Ele foi o Seiya, a Sailor Starfighter. Mas foi como a voz do grande amor da Bunny, que ficou para sempre na memória dos fãs portugueses. Recebam, por favor, com uma grande salva de palmas e com muito carinho, o nosso querido mascarado, Rogério Jacques. Olá, boa tarde Manuel, boa tarde a todos. Obrigado por estares connosco nesta celebração de Sailor Moon e da chegada do manga a Portugal. Bem-vindo. Eu gostava de saber, quando fizeste a dobragem de Sailor Moon, a Navegante da Lua, imaginavas que 30 anos depois estarias a ser lembrado por este trabalho e a receber o aplauso destas pessoas que, com certeza, muitas delas cresceram com a tua voz? Não propriamente. Quando comecei a gravar a série, acho que nenhum dos meus colegas que fizeram as outras vozes, das outras personagens, também não tinham esta ideia de que 30 anos depois há um mar de fãs que não se esgota aqui nesta plateia, nem pouco mais ou menos. E posso aliás adiantar, quando fizemos a gravação da Sailor Moon Cristal, em que nos encontramos, eu e o Manuel, no estúdio onde gravámos a Sailor Moon Cristal, eu nessa altura é que me apercebi que havia um clube de fãs no Facebook, e nessa altura é que conheci o Manuel, e portanto fiquei muito espantado em ver uma comunidade ainda tão alargada. Há uma justificação para a Sailor Moon, para além do sucesso que já vinha do Japão e para além dos ingredientes que a história tem, e a animação tem, em que naturalmente nos conquistou facilmente, não é? Vocês aderiram à história e às personagens, mas há um facto que ajudou a ser transversal a uma série de gerações que vieram a seguir. Não foi só a geração da estreia, foi em 1995, mas a Sailor Moon, como vocês devem saber, foi sendo repetida, emitida várias vezes ao longo destes anos todos. E portanto eu conheço fãs da Sailor Moon que têm hoje 40 e tal anos, ou 40 e poucos, quem é que já tem? podem levantar os braços, quem já passou dos ou 40? 30 e muitos, ou 30 e poucos, ou 20 e muitos, ou 20 ou poucos, ou adolescentes, ainda hoje, de adolescentes veem a Sailor Moon, e portanto, neste momento não está no ar, senão a minha filha de 12 anos poderia eventualmente ser fã. E portanto é esse fator também que tem ajudado a aumentar os fãs
e ser transversal a uma variedade de idades tão grande. Estavas a dizer que tens uma filha de 12 anos. 12 anos. Ela já leu o manga, vais dar-lhe o manga para ler. Ela sabe que tu fizeste o mascarado da série. Ela sabe que eu fiz o mascarado, mas não aderiu ao manga. Tem uma amiga, uma grande amiga, que é fã do manga e fã da Sailor Moon. Estavam, acho que como tu sabes, estavam para vir hoje comigo, mas têm um ensaio de cor. Estou na Escola de Música do Conservatório Nacional, tenho um ensaio de cor hoje todo dia. Estragou-lhes os planos E acabaram por não conseguir. a amiga virá amanhã. Tu lembras-te, Rogério, como é que surgiu o convite para tu fazeres parte da série? Tu estavas a trabalhar na Novaga, já fazias algumas dobragens, e como é que surgiu o convite? Quando falaram contigo e disseram, temos aqui uma série para tu gravares, como é que foi? Lembras-te? Consegues contar? Não me lembro exatamente da conversa, mas é natural, foi um convite natural, porque eu comecei a gravar nos estúdios Novaga, não sei se vos diz alguma coisa este nome, diz, que entretanto deixou de ser Novaga e passou a ser Digital Azul, não sei se sabem. Portanto, se perderam o rastro da Novaga, para quem não sabe, é hoje a Digital Azul, mudou de estúdio, mudava, portanto, o antigo dono passou a pasta ao filho e é ele que inovou e, portanto, tornou um estúdio mais moderno e mais virado para as novas tecnologias. Mas eu estreiei lá em 92 com uma série que era a Ilha do Tesouro, que vocês devem conhecer a história, penso eu. E, portanto, essa terá sido a minha estreia e também com a continuação de uma série que é icónica, mas não foi por causa de mim, foi a minha estreia e que era vocês com certeza conhecem o D'Artacão. Eu não gravei a primeira série de D'Artacão, gravei o regresso de D'Artacão, mas fazia vozes de multidão, de soldados, só fazia. Depois lá fiz uma pequena personagem que era um marquês, mas pronto, foi isto. No seguimento disso, gravei outras coisas, os motorratos, vocês lembram-se disso? Aí já fiz um tubarão, não sei se sabem, com uma voz que vocês provavelmente não identificariam, porque ainda nem sequer tinha feito a Sailor Moon, em que era qualquer coisa como isto. Era um tubarão, tinha que ter uma voz assim, cavernosa, não é? E portanto, no seguimento disso, já não me lembro o que terei feito mais, aparece a Sailor Moon. Agora, as pessoas que estavam lá a gravar, quem é que seria? António Semedo diz-vos alguma coisa? Uma salva de palmas para o António Semedo. Eu não sei se vocês têm conhecimento, o António Semedo não está fisicamente entre nós, faleceu entretanto há uns anos, mas está entre nós, não é? Com as vozes que fez, continua entre nós, mesmo que não tivesse deixado as vozes, enfim, ele estaria aí entre nós. E há uma voz que de facto ficou para a história de gerações ainda antes da minha. Já seria adulto. O icónico rato, que era o Topodgis, obrigado. O Topodgis, aquela voz inconfundível e maravilhosa. O António Semedo não só fazia vozes na altura em que eu estava na Novaga, eu estreiei como o António Semedo a dirigir-me, e a Fernanda Figueiredo, vocês sabem quem é, uma salva de palmas para a voz icónica da Dani de Soquinho, não é? Da Rainha Serenidade, estou a dizer bem, ajuda-me. Fez também a Rainha Péril na primeira temporada. Exatamente. Da Chibiusa. Ora bem. E portanto eles eram os dois que faziam a direção dos atores. E já me tinham dirigido nas séries que eu vos falei, que eu por onde comecei, estreiei-me e fizeram-me um convite para a Sailor Moon. Boa. E como é que foi a tua reação quando começaste a fazer a dobragem? Quando chegaste ao estúdio e sentaste em frente a um ecrã, daqueles televisores de tubo compridos,
com o texto à frente e com o microfone, quando começaste a ver os episódios, a série, qual foi a tua reação? Começaste a ver aqueles bonecos e o que é que achaste de tudo aquilo? Olha, eu antes de mais queria perguntar uma coisa que não tem nada a ver com a nossa conversa. Estou a sentir aqui um esforço, vocês estão a ouvir bem, não estão? Completamente. Eu acho que estava a puxar um bocado pela voz, não, é que eu estou a sentir que estou a esforçar um bocado a voz. Eu vou baixar um bocado o tom, se vocês não ouvirem bem, façam um sinal, ok? O que é que eu posso, assim, da minha memória, eu não me lembro da sensação de começar a gravar a Sailor Moon. Vou tentar ajudar. Foram 30 200 anos. episódios. Não, mas eu... 200 episódios. Estavas ali a ver toda aquela ação, aquele drama, a choradeira das personagens. O que é que tu achavas de tudo aquilo? Obrigado pela dica. Eu percebi a tua pergunta, mas eu estava só a querer dizer, não me recordo, a esta distância, mais 30, né? Posso dizer mais 30 porque eu comecei a gravar em 93. 4. Não, Esta 3, foi 4, não. 4, no final de 4, e a série começou a emitir em 95. 95, então 4, 5 e 6, foram 3 anos. 3 anos a gravar. Ok. Eu não me lembro, agora esta distância, mas, a posteriori, posso dizer-vos o seguinte. Está aqui uma pessoa que eu não estava, conheço, não estava nada à espera que estivesse cá, já chegou, ok. O que é que eu vos posso dizer? Eu não, na altura, e ainda hoje, nunca, não fiquem desapontados comigo. Nunca fui aquela pessoa muito fã, fascinada pelas séries de super-heróis. Mas o que é que se passa aqui de especial nesta série da Sailor Moon e que foi aquilo que eu senti na altura quando comecei a gravar? Respondendo à tua pergunta, é que as séries de super-heróis eram todas, quem eram as personagens principais? Todas homens. Até uma determinada altura. Atenção, vamos recuar nos anos, não é? Desde o super-homem ao Hulk, ao não sei quem, tudo homens, muito fortes e poderosos e não sei quê. O super-homem não era assim, muito musculado e não sei quê. Não precisava, porque veio lá do planeta, não sei quantos, agora não me lembro. Eu também não me lembro. Pronto. Se for Sailor Moon, eu consigo dizer umas coisas de vários planetas. Mas era feito do material, do minério, que tinha a ver com a energia desse minério e tal, e não sei o quê. Pronto, mas isso, o que é que acontece aqui? Quem são os heróis? São heroínas. Portanto, foi muito curioso ver que, de facto, as figuras principais da história, as heroínas da história, são, de facto, todas mulheres, ou, neste caso, adolescentes. E, portanto, aqui esta foi uma grande novidade, e estamos a falar há 30 anos atrás, e atenção, no Japão, Manuel vai-me ajudar, vocês saberão talvez, no Japão A começou série estreou em 92, portanto tem ainda mais. 92, há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos, a mentalidade das pessoas, como vocês devem calcular e sabem com certeza, não era a mesma do que é hoje. Hoje, na altura, havia assuntos tabus que hoje são muito banal, é uma normalidade falar desses assuntos que na altura eram tabus. E isto de haver heroínas foi uma grande novidade. E para mim, eu acho que era uma coisa perfeitamente natural, porque normalmente quando se fala da sociedade humana, as coisas já vão sendo alteradas já há uns anos a esta parte, mas normalmente ainda hoje se fala de uma sociedade machista. Mas o que é certo é que há muitos anos atrás, a origem não era uma sociedade machista, e sim uma sociedade matriarcal. Até porque aquilo que vingava na sucessão, não era pais para filhos, mas sim de mães para filhos, ou filhas, porque a garantia da sucessão, e aqui estamos a falar até desde reis, ou seja, ou chefes de tribo, ou seja o que fosse, era a certeza de que aquela era filha daquela mãe. E do pai, normalmente, ainda hoje, nunca se sabe bem se é ou não, não é? Dizem nas aldeias,
É filha, é mãe dela, há certeza. O pai será ou não, é isto que se costuma dizer. Portanto, e há a história das Amazonas, como vocês conhecem, e portanto houve tempos lá para trás que era isto, que era a normalidade na sociedade humana. Entretanto, chega Sailor Moon e tu percebes então que é uma animação completamente diferente daquilo que era feito até à altura. Estavas a falar, inclusivamente, em alguns assuntos tabus. Uma das personagens que tu dobraste era mais ou menos polémica cá em Portugal, que era o Zoicide. Ele era um dos vilões que tinha uma relação com um outro vilão, com um homem, mas na nossa personagem, umas vezes era tratado no masculino, outras vezes era no feminino, e, pelo menos eu lembro, quando eu era criança, não conseguia perceber muito bem, mas afinal ele é um homem, é uma mulher. Tu lembras-te de dobrar essa personagem? Lembras-te do contexto, do estúdio que seguiam, que era um homem, que tinha uma relação com outro homem? Estávamos a falar de um desenho animado que passava em horário infantil e, portanto, dos anos 90. Consegues falar-nos um pouco sobre isso? Consigo. Eu acho que, quer dizer, para já, acho que nunca. Ele foi sempre assumido que era um homem. Certo. Tanto Na quanto própria eu série havia momentos em que ele era tratado como o Zoicide ou a Zoicide. Quem via em casa, muitas vezes, era. Temos aqui várias. Quem é que não percebia muito bem se ele era um homem, se era uma mulher, só veio a perceber mais tarde que afinal era um homem e que eles eram dois homens que tinham uma relação ali, um romance. Temos aqui algo eu tenho uma história muito engraçada para vos contar acerca desta pergunta. Aliás, eu já falei sobre isto com o Manuel, quando foi da gravação da Sailor Moon Cristal. Uma sobrinha minha, tenho várias, era muito fã, e ainda acho que ainda hoje deve ser, da série. E tinha um crush pelo mascarado. Quando percebeu... mas não era a única, de certeza que não era a única. Temos aqui mais gente, de certeza que tinha um fraquinho pelo mascarado. É possível. Mas a questão é que era a minha sobrinha. Quando ela descobriu que o tio é que fazia a voz do mascarado, caiu o queixo ao chão. Ficou assim, arrasada. E virou-se para mim e disse: "Ó tio, como é que é possível? Eu tinha um crush por ele e agora és tu que fazes a voz." Bom, em relação ao Zoicide, ela própria me disse, e não foi a única pessoa, ela perguntou-me: "Ó tio, queria te perguntar, mas o Zoicide afinal é que às vezes ficava baralhado, é um homem ou uma mulher? É que eu nunca percebi bem o que era." E aquilo que eu disse: "Olha, então eu procurei fazer uma voz em que não se percebesse bem, que não fosse muito masculina, nem que fosse afeminada. Ou não queria fazer um homem, ou melhor, não queria fazer um homem afeminado. E então, procurei fazer uma voz suave, uma voz e que não marcasse essa diferença, ser uma coisa ou outra." E aquilo que ela me disse: "Pois é que eu nunca percebi se era um homem ou uma mulher." Portanto, acho que consegui. Mas a voz que ele tinha era assim uma voz de sopinha de massa, pelo menos no início, nos primeiros episódios. Depois, mais para a frente, ele provavelmente fez uma terapia da fala e perdeu sopinha de massa e já estava a falar como que o Zoicide era sopinha de massa. Mas isso também é uma coisa engraçada. O Manuel arranjou fez uma gravação, aliás, não foi eu, alguém a que ele pediu, gravaram uma série de cenas da série que eu amei, foi fantástico. Estive a rever as cenas e de facto percebi que no início tinha ele falava assim, não era? Com este tom muito delicado, e depois às tantas eu vi cenas que foi-se perdendo um bocado. Olha, como é que tu disseste? Foi a terapia da fala? Foi a terapia da fala e a coisa resultou bem, as consultas da terapia, mas pronto, é isso. A série também tinha muitas pérolas, tinha ali assim algumas saídas que tu tinhas espaço para improvisar ou estavas realmente a seguir o guião e aquelas piadas, as pérolas que a série tinha estavam realmente no guião? Ou eras tu que inventavas ali no momento em que estavas a gravar? Não era eu que inventava e julgo que com os meus colegas também se passava o mesmo. Aquilo que pode ter havido, as tais pérolas,
foi quem escrevia o guião, a tradução, quem fazia a tradução do texto, era essa pessoa que às vezes metia uma palavra ou outra. Nomeadamente, e também o António Semedo, entre o António Semedo e a Fernanda Figueiredo, é que também estão a ver ali concordância de alguém que sabe, ou pelo menos deve ter percebido, pronto, eu acho que era da cabeça deles, exatamente, que adaptavam à realidade portuguesa. Havia coisas que eram demasiado óbvias, que não podia ser original do Japão, porque eram coisas da realidade portuguesa. A tua voz verdadeira, se nós fecharmos os olhos e estivermos a ouvir esta conversa, a tua voz verdadeira é praticamente igual à do Mascarado dos anos 90. Eu imagino que ao longo destes 30 anos tenhas sido reconhecido várias vezes, no supermercado, ou na rua, ou no teatro, pela voz do Mascarado. Tens alguma história que queiras partilhar de alguma situação dessas, em que tenhas sido reconhecido? Olha, a sua voz não me é estranha, é do Mascarado. Tenho, felizmente, muitas histórias. Eu não direi que sou abordado todos os dias, mas sou abordado regularmente. Não sei bem agora definir a regularidade, mas muito regularmente. De vez em quando acontece. Muito regularmente, em todo lado, onde quer que eu vá. Deixa-me só dizer-te, todas as vozes que eu fiz são verdadeiras. O que é que quiseste dizer a minha voz natural? A tua voz natural, natural. Porque na própria série, ainda agora, quando estávamos a preparar esta nossa conversa aqui, falámos sobre isso. Há até outras personagens. É também a voz natural com alguma nuance diferente. Agora, histórias. Eu para além de em Lisboa ser abordado, quando eu falo, vou a um sítio qualquer, a um café, peço um café. Você grava vozes dos animais. Você fez a ser era Mascarado. Portanto, isto é, ir à Bertrand e depois fazer uma pergunta sobre um livro. Então você era o Eu faço, não sei se sabem, quem não sabe ficar a saber. Eu faço parte de um grupo de atores, fazemos um memorial do convento, a adaptação teatral em Mafra, e temos já feito também noutros sítios pelo país todo. É feito há 19 anos, já tivemos mais de 300 mil espectadores e vão escolas de todo o país ali, é obrigatório no 12º ano. Quem já fez, vou ver aqui muita gente, ou quase todos já fizeram, no 12º, não sei se foram a Mafra ver o memorial do convento, e portanto, não sei se viram a mim. Se não viram a mim fazer de Padre Bartolomeu, é porque há outros atores, há dois, já fomos ao longo do tempo, foi variando. Mas nós somos dois em que vamos alternando. E normalmente havia sempre, há alunos que no final vêm para falar comigo, porque reconhecem a minha voz e vêm falar comigo, nomeadamente, sobre o Mascarado ou o Danteval, da Fundação Antic, e outras, o Ceia, dos Cavaleiros do Zio. Mas as mais engraçadas, encontros mais engraçados, eu estou em Porto Covo com a minha mulher e a minha filha e estamos a almoçar numa esplanada em pleno verão, e a rapariga que lá está é uma universitária a trabalhar ali durante o verão, e eu peço-me para ver o menu. E ela diz, eu fui ver, aqui já não é, aqui não fui Mascarado. Diz ela reconheceu-me pela voz do Padre Bartolomeu do Memorial do Convento, que eu fui a Mafra ver. Mas tive já encontros em Lisboa, como por exemplo, à noite, na Bica, ia estar ali com amigos cá fora na rua a beber um copo com um bar e passar alguém e reconhecer a minha voz, ouvirem, olha o Mascarado, ou como também já disseram, olha o Padre Bartolomeu. Tu dobraste dezenas ou talvez até centenas de dobragens de desenhos animados ao longo de todos estes anos. Foram mesmo muitas personagens, não só Sailor Moon, mas também estavas a falar Cavaleiros do Zodíaco. Passaste também pelo Dragon Ball, fizeste ali também algumas vozes. Uma coisinha. Umas coisinhas ou outra.
Há alguma personagem que tu guardas com o maior carinho? Com este movimento todo, os fãs e com aquilo que eu tenho absorvido deles, de vocês, de toda a gente, eu acho que isso é contagiante e comecei a ter um carinho especial pelo Mascarado. Eu esqueci-me de contar uma história muito engraçada, não sei se é talvez a mais engraçada de todas. A minha mulher não é propriamente da minha geração, é mais nova e consideravelmente mais nova, e foi uma felicidade conhecê-la, porque senão hoje não seria pai. E então ela apresenta-me uma amiga, já tem uns anos, mas a amiga, ela já estava nessa altura na casa dos, se não tinham 40, estariam por aí, e ela apresenta-me a amiga e eu digo olá e ela, estás mascarado? Sim, isso, depois pede-me para dizer olá, Bunny. Uma mulher, se não tinha 40 anos, era 39 ou 38, diz lá olá, Bunny. Diz lá, olá, Bunny. Eu estava tão constrangido, e eu agora vou dizer olá, Bunny. Vou dizer aqui olá, Bunny. Diz lá, olá, Bunny. Pá, isto só se diz. Fechamos todos os olhos e vamos tentar imaginar o Mascarado a dizer olá, Bunny, Sailor Moon, vai Sailor Moon, ataca. Como é? Mas isso tinha que ser, isso há uma relação com alguém fisicamente, não é? Posso ir ali ao público? Podes, claro. Posso, não se importa. Está aqui acompanhada, não se importa que eu falo com ela. Não sei se tem nada, se calhar não tem. Então afinal tem. Bem, vou mudar. Não vou. Posso? Aliás, eu devia começar por mudar. Posso? Não é assim. Desculpa. Agora vou perguntar ao namorado, é perguntar à própria, não se importa. Não se zangue. Pronto. Olá, Bunny. Obrigado. Rogério, há 10 anos, isto é tudo assim em décadas, há 10 anos Portugal foi o primeiro país do mundo a dobrar Sailor Moon Crystal, que era um remake muito mais fiel ao manga. Na época nós fomos ouvir os fãs, quisemos tentar perceber se queriam um novo elenco, se queriam ir buscar as vozes dos anos 90, aquelas que fossem possíveis de ir buscar, e o teu nome foi mesmo o mais pedido. Como foi regressar ao universo de Sailor Moon 20 anos depois de dobrares a série original? Olha, antes de responder como é que foi, para mim, antes disso foi muito bom eu ter conseguido gravar a Sailor Moon Crystal, porque eu estava com muito receio. Acontece, não sei se sabem, há muitas séries que têm anos de gravação, com um elenco, com vozes que são marcantes na memória das pessoas, de vocês, de todos. E eu estava com muito receio, porque as gravações mudaram de estúdio, não foi da Novaga, provavelmente vocês saberão, o estúdio 112. Eu estava com muito receio disso. Houve, não sei, uma auscultação, não foi? Sim, nós falámos com os fãs. Exatamente, tentámos perceber se queriam um elenco completamente novo, novos atores, novas vozes, ou se queriam ir buscar os atores dos anos 90, aquelas vozes com quem nós crescemos. Exatamente. Foi mais pedido. E o Manuel, na altura, falámos sobre isso. Eu fiquei felicíssimo por isso ter acontecido, esta auscultação. O estúdio acabou por contratar não só a mim, a Cristina Cavalinhos, a Fernanda Figueiredo, não sei se mais alguém por aí. E aqui, com vocês a representarem todos os fãs de Portugal, agradeço a todos que isso pudesse ter acontecido. Muito obrigado. Rogério, então, Portugal teve... Agora, perguntaste-me como é que foi a minha preocupação, pois
é assim, aqui estava uma responsabilidade. Foram 20 anos depois, não é? 20 anos depois. 20 anos depois. Eu, quando comecei a gravar a Sailor Moon, não tinha a idade que aquela personagem, o desenho, a personagem do Mascarado tem. É um jovem. 16, 17 anos por aí. Por aí, pronto, eu até pensaria um pouco mais, não muito mais, mas um pouco mais. Mas pronto, eu nessa altura já teria 30 e poucos anos. E portanto, agora imaginem, com 20 anos depois, é fácil de fazer contas, eu estava com um bocado de receio que a minha voz já pudesse estar um pouco envelhecida em relação à imagem da personagem. Mas acho que não houve queixas. Não sei se Acho que até vocês correu bem, ouviram. correu bem. Correu bem, não foi? Não Viram sei. Sailor Moon Crystal no Bix, faz a sua alma, já lá foi. Boa. Ficou aprovado. Bom, obrigado. Sim, é uma série completamente diferente, foi um remake mais atualizado, exato, mais fiel ao manga. Nós temos aqui o microfone, se quiseres chegar para o microfone, para todos ouvirem. Não? Ok. Então no final já faço algumas perguntas, se tiveres, pode ser? Boa. Rogério, Portugal teve a série original, anos 90, depois teve o remake Sailor Moon Crystal, e só agora, 30 anos depois, é que os japoneses se lembraram que existia um país aqui chamado Portugal, falaram com a Distrito Manga e perguntaram à editora: olhem lá, vocês não querem lançar o manga de Sailor Moon no vosso país? A editora tinha algumas dúvidas, mas acatou a ideia e o manga tem sido um sucesso. O que é que achas que Sailor Moon continua tão viva na memória dos fãs e até a conquistar novas gerações? Porque muitos de nós já somos pais e mães, já temos filhos, sobrinhos, netos ainda não. O que é que ainda é tão viva a memória desta série? O que é que achas que isso acontece? Quer dizer, já há bocado já terei dado a resposta a isso. Atendendo às sucessivas repetições, porque isto quando foi gravado, na primeira emissão, ajudem-me, foi a SIC, primeiro, 95? na SIC em 95, 1995, na SIC. Depois terá passado para a TVI, depois da TVI para o Canal Panda, e depois estas três, e não sei se houve mais canais, foram estes três, foram repetindo sucessivamente também de tempos em em tempos. vários horários. E então aquilo, como disse há bocado, essa tal minha sobrinha tem hoje em dia 30 e tal anos, a tal amiga da minha filha que tem 12, são da mesma idade, ela é fã e tem 12 anos. E, portanto, é isso que ajuda a perdurar, quer dizer, ao fim destes anos todos. E a conquistar também E a conquistar cada vez mais, porque aqueles que foram fãs, pelos vistos, mantêm-se. Está-se a ver aqui, não é? Bom, até ver, pelo menos por agora, não temos ainda novos episódios para gravar. Há ainda 2 filmes novos que saíram há pouco tempo, mas pelo menos não temos ainda nenhuma informação sobre dobragem. Mas Portugal está agora a lançar o manga. Tu tens saudades de interpretar o Mascarado? Tens saudades de voltar a vestir a pele desta personagem? Sim, e agora quando revi as gravações, eu da primeira série que gravei, depois com algum distanciamento, olhava para aquilo e ficava assim um bocado, não sabia muito bem o que é que havia de sentir. Mas com a Sailor Moon Cristal, e acho que, como é que te chamas? Ana Rita. Ana Rita, eu vou dizer ali uma coisa, a Sailor Moon Cristal foi feita já com muito cuidado, não foi? Era um pouco mais séria. E eu também senti isso agora quando revi as cenas da Sailor Moon Cristal. E a própria história, não é? Amadureceu, não sei se vocês sentiram isso. Já não havia tantos gritos, já não era tão estridente. Exatamente. As mães já não precisavam mandar baixar o som da televisão, aquela gritaria toda. Pelo menos a minha mandava sempre que eu ouvia. Dizia, baixa isso, já não posso ver essa gritaria toda, baixa. E eu acho, e também, e aqui percebi
Aliás, quando gravei há 10 anos em Sailor Moon Cristal, nitidamente o meu empenho ao gravar a voz do Mascarado, recordo-me, tornou-se também mais sério, porque fui contagiado por aquilo que tu acabaste de dizer. Por essa atmosfera, não é? Por essa atmosfera. Um pouco mais sóbria. Então, olha, nós não temos episódios agora para tu gravares, mas eu trouxe aqui o meu manga, aqui com uma série de marcações, e eu gostava de te ouvir a interpretar o Mascarado. Achas que pode ser? Pode? Não sei se querem. Ok. Pronto. Ok. Então vamos lá. Tenho aqui algumas marcações. Começa por aqui. Se quiseres levantar e pegar no livro, fica à vontade. Vocês sabem, devem saber. Lê-se direito, da direita para a esquerda. Exato. Vamos lá ver se eu não me baralho. Baralhados também ninguém leva a mal, isto é tudo. Não, já conheci. Estamos entre amigos. Estão, exatamente. Ora bem, não está aqui ninguém para fazer a voz da Chibiusa. Não, Chibiusa não. É o Usagi, é Bunny Usagi. Bunny Usagi. Ora, podes passar mais para... Olha, deste lado. Porque a luz vem dali para se ver melhor as luzes. Presta atenção à tua volta, cabeça de bolo de luz. Por acaso te ganharás para fazê-los também a minha? É uma... Volta para aqui, não. Vai para aqui. Mas isto é teu. Devias estudar mais, cabeça de totós. É bom. Vai para aqui. Sonho. É uma orivesaria bem grande. Talvez aqui eu consiga encontrá-lo. O lendário cristal prateado. Muito bem, uma salva de palmas. Obrigado. Eu acho que ainda temos, talvez aqui mais 2 ou 3 minutos, se tivermos alguém que tenha perguntas para fazer ao Rogério. Temos ali um microfone. Alguém gostava de fazer alguma pergunta direta? Não tenham vergonha. Rogério, parece que por agora já tudo muito envergonhado. Rogério, alguma mensagem? Temos ali, então vem, olha, tens ali o microfone. Ali, aquele que está ali em pé no tripé. Isso. Este fã da Sailor Moon chama-se Francisco. Lembra-me o apelido. Neves. Eu sei isto porque ele... Acho que é só falar diretamente para o microfone, o tripé, não precisas tirar. Já trocámos mensagens e chegámos a falar se calhar ainda não conseguiram inclusivamente. ligar. Não está ligado? Parece que não, mas olha, se quiseres consegues vir aqui e falas aqui no meu, pode ser? Olha, ia para entrar. Não consigo vir aí desse lado. O Lucas não... Mas fala aqui no meu. Conseguem ouvir? Conseguem. Pronto. Eu tenho só uma pergunta direta. Eu sei que o Rogério trabalhou com vários atores, nomeadamente a Isabel Volmato, que nesta sala de mãos, daqueles chorões. Uma curiosidade que acho que alguns têm, pelo menos alguns, que não sei se é transversal a todos, mas a verdade é que na série Sailor Moon, falando da série da Sailor Moon dos anos 90, nada comparada com o Rogério, era uma dobradora que ficava, pronto, assim, digamos assim, um bocadinho aquém, que dobrava a orelha Neptuno, que tinha assim uma voz, como já recordaram, tinha uma voz de aspirador, porque tinha uma voz um bocadinho esquisita. O Rogério lembra-se de trabalhar com a Olga Lima, sabe dizer-nos quem é que era a Olga Lima? Eu lembro-me de trabalhar com a Olga Lima, dizer que sei...
A Olga Lima não era atriz, nem costumava fazer dobragens. Quer dizer, para fazer dobragens não é preciso ser atriz, mas veio porque era conhecida de alguém, que não me recordo. Mas não sei adiantar mais nada sobre ela, porque nunca mais ouvi falar dela. E não vou fazer comentários em relação àquilo que tu disseste sobre as vozes que ela fazia. Isso, mas não posso adiantar mais nada. Okay. Rogério, estamos quase a chegar ao final, mas antes disso, há alguma mensagem que gostasses de deixar a estes fãs que estão cá connosco e também a outros que possam estar a ver depois as gravações que estamos a fazer? Uma mensagem para os fãs de Sailor Moon e também para outros de outras séries que tenham gravado, pelo menos do Filipe, etc. Daquilo, uma mensagem. É bom ver aqui gente muito risonha, todos estão praticamente todos com um sorriso na cara. Eu gravei também One Piece, vocês sabem, há aí fãs, o Zop, mas One Piece, o início do One Piece era um tanto ao quanto violento, certo? Não sei se estão de acordo. Muito sangue, espichava por ali. Aquilo era uma coisa que passava, não era nem de manhã nem à tarde, não sei se no início passava lá para, chegou a passar à noite, acho eu. Depois é que a história foi suavizando e depois passou a ser durante o dia. E não era para crianças, era para adolescentes e não eram adolescentes já crescidos. O que é que eu quero dizer com isto? Parece-me que os universos são bastante diferentes. Provavelmente já vi cá aqui alguns fãs comuns, mas estou a ver que o universo da Sailor Moon, embora tenha de facto os maus da fita, não é? Todos os maus da fita, quem os navegantes combatiam. Portanto, era um bocado sempre no sentido de lutadora pela paz, e por um mundo bom e o mundo não se tornasse, as outras vinham das trevas, não é? O obscurantismo era e nós estamos, o que eu vou dizer não é novidade para ninguém, é óbvio, não é? Daquelas coisas saltar à vista de toda a gente. O nosso mundo anda um bocado conturbado e um bocado, é muito estranho todo este processo dos acontecimentos dos últimos tempos, porque de facto parecia que o mundo caminhava para um mundo melhor, mais harmonioso, e todos nós, penso eu, estamos aqui na presença de pessoas que acho que partilhamos isso, vê-se na cara de vocês, penso que também vê-se na cara de Manuel, espero que se veja na minha, acho que devemos comungar disto e esperamos todos que estes acontecimentos que se apaziguem um bocado e que voltemos a entrar outra vez na cara do rumo de um mundo melhor para o futuro. Mais positivo, mais feliz, mais alegre. Mais alegre. Onde haja mais amor e menos guerras. Aliás, de preferência que não haja guerras. Para chegarmos ao amor, descontrairmos um pouco, fugirmos, se calhar, às vezes um pouco mais desta realidade que estamos a atravessar, nada melhor que ler o manga de Sailor Moon. Já estão disponíveis os dois primeiros volumes, o livro 1 e o livro 2, com a capa da Mercúrio. A pré-venda do livro 3 começa daqui a poucos dias, no dia 25 de maio. Já podem reservar nas vossas livrarias online o terceiro livro de Sailor Moon, que vai ser lançado no dia 8 de junho, ali pouco depois do Dia da Criança. E lembrar-vos também que o Dia da Criança é uma excelente oportunidade para comprarem manga de Sailor Moon
e oferecer às vossas crianças, aos vossos filhos, se não tiverem filhos, aos vossos sobrinhos, se não tiverem sobrinhos, aos primos, ou então também aos filhos dos colegas e dos amigos do trabalho. Lembrem-se que trazer o manga para Portugal é muito difícil, é um trabalho muito exigente e que se nós queremos realmente ter a série completa, temos que apoiar este lançamento oficial da parte da Distrito Manga. A seguir, o Rogério vai estar no stand da Distrito Manga, que está na nave 3, onde podem pedir autógrafos. E antes disso, eu queria só pedir às navegantes que temos aqui nesta sala, temos várias, se calhar vamos juntá-las todas ali no painel do Iberarino para depois tirarmos uma fotografia com o Rogério. E basicamente é isso. Obrigado, Rogério, por teres estado aqui connosco. Obrigado a todos vocês. Divirtam-se, aproveitem o Iberarino. Isto é só para nos divertirmos. Bom fim de semana e fiquem bem. Muito obrigado. Olha que foi um prazer estar aqui convosco. Mesmo. Ok? Já agora, como é que te chamas? Sara. E tu?